Pessoal, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre localização no espaço geográfico. Na aula passada, nós observamos que conhecemos a rosa dos ventos, a bússola, só que esses dois elementos eles não são suficientes para nós fazermos a localização precisa no espaço geográfico, certo? Nós utilizamos outros recursos que são fundamentais, que ao longo da história as pessoas aprenderam a utilizá-lo de forma precisa, que são o uso das coordenadas geográficas. E as coordenadas geográficas, elas são instrumentos, é um instrumento constituído por paralelos e meridianos que auxiliam na localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre. Isso é coordenada geográfica. É um instrumento que usa, é um meio, um recurso. Coordenada geográfica é um recurso que utiliza meridianos e paralelos para a localização precisa em qualquer ponto da superfície terrestre. E os paralelos, eles se apresentam como o Equador, que é o fundamental, né, o maior de todos, né, é o mais principal, a linha do equatorial, o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, no sul. Lembrando que a linha equatorial ela divide a Terra, né, em dois hemisférios. Metade esfera, né, metade da esfera em hemisfério sul e hemisfério norte. Então, lembrando que a linha equatorial ela mede 0 grau. Na medida em que você se distancia dela, né, o grau de latitude aumenta. Veja só, se você está a um ponto, de 0 grau de latitude e vai até o Trópico de Câncer, você está a 20 graus de latitude norte. E se você vai mais além ainda, se você está lá no Círculo Polar Ártico, você está a 80 graus de latitude norte. Da mesma forma, você utiliza para o hemisfério sul, né? Se você está lá no Círculo Polar Antártico, né, você está a 80 graus de latitude sul, ok? Essas coordenadas, elas utiliza-se também, pessoal, ela utiliza-se também dos meridianos, tendo como o meridiano principal o meridiano de Greenwich. Por que se denomina meridiano de Greenwich? O meridiano de Greenwich ele é denominado porque é um meridiano principal que mede 0 grau, que passa no bairro de Londres, Greenwich, né, na cidade em Londres, lá no Reino Unido, ok? Então ele é o meridiano principal, esse aqui, né, no sentido sul-norte, ok? Todos os meridianos possuem a mesma medida, né, diferentemente dos paralelos. Então vejamos o seguinte, certo? É a partir dele que se enumeram em graus os outros meridianos, tanto leste como oeste. Em relação ao meridiano de Greenwich, contam-se 180 meridianos para leste, né? 180 meridianos para leste, né? E 180 meridianos para oeste. Então nós vamos ter totalizando 360 meridianos, né? O meridiano de Greenwich foi adotado como referencial para a implantação do fuso horário do planeta. A leste de Greenwich as horas aumentam e a oeste elas diminuem, 1 hora a cada 15 minutos. Então, pessoal, o que vale a gente salientar? Que os meridianos, além deles nos proporcionar, né, orientação e localização precisa em qualquer ponto da superfície terrestre, eles ainda são utilizados para nós definirmos os fusos horários na Terra, ok? Cada meridiano, de um para o outro,
mede 15 graus, ou seja, uma hora. Se você, do meridiano, como já foi dito, do meridiano principal de Greenwich, certo? Para oeste, né? Para o leste, na verdade, uma hora a menos, ok? E assim sucessivamente. Se você está da mesma forma, você utiliza a contagem dos meridianos para oeste, ok? Diferença de horas. Ela vai, em relação ao meridiano de Greenwich, ela vai, na verdade, diminuindo, certo? Então vejamos aqui, continuando. O meridiano e seu antípoda. Antípoda é o meridiano que está no lado oposto, certo? Por exemplo, o meridiano de Greenwich, certo? Tem o oposto, né? O oposto dele, o antípoda, que também cada meridiano ele mede um pouco mais de 20 mil quilômetros. Os dois somando-se de um meridiano ao outro, 40 quilômetros e 40 mil quilômetros e 76, ok? Isso se explica porque a Terra não é exatamente redonda. Isso quer dizer o seguinte, que os meridianos eles são menores, um pouco menor do que a linha do Equador. E por que que o meridiano eles são um pouco menores do que a linha do Equador? Porque a Terra ela não é uma esfera perfeita, né? Nas regiões polares ela apresenta um achatamento, ok? Então faz com que os meridianos apresentem um tamanho um pouco menor. Continuando aqui, nós temos o seguinte: latitude e longitude e as coordenadas geográficas. Como vimos, os paralelos são traçados em relação à linha do Equador, que define o norte e o sul. Os meridianos têm como referência o meridiano de Greenwich, que define o leste e o oeste. Os paralelos, ao se cruzarem com os meridianos, determinam pontos na superfície da Terra. Cada cruzamento funciona como uma espécie de endereço, identificado pela latitude e pela longitude, as chamadas coordenadas geográficas. Ou seja, pessoal, costumo dizer que os paralelos e os meridianos, que formam latitude e longitude, eles funcionam como grandes avenidas em um ponto, né? E onde eles se cruzam, onde eles se encontram, é um endereço, é uma localização precisa que você encontra, ok? A latitude, como eu disse agora há pouco, é a distância medida em grau de qualquer ponto na superfície da Terra até a linha do Equador. Portanto, todos os pontos que estão no mesmo paralelo têm a mesma latitude. Como o Equador é a linha que delimita os hemisférios norte, setentrional, e o sul, meridional. Todos os pontos localizados ao sul do Equador terão a latitude sul e os pontos localizados ao norte do Equador terão latitude norte. Então, nós temos aí, pessoal, dá para a gente constatar que existe alta latitude, baixa latitude e média latitude. Aquilo que eu acabei de citar. Se você está numa região próxima à linha do Equador, você está a baixa latitude. Se você está numa região temperada, uma região ali, logo após os trópicos, o trópico de Câncer ou o trópico de Capricórnio, você está a uma média latitude. Mas se você está lá nas proximidades do Círculo Polar Ártico ou Círculo Polar Antártico, você está a alta latitude, ok? Vejamos aqui. Continuando. Então aqui, nós temos... As latitudes são muito usadas na geografia
pois contribui para o entendimento de diversos assuntos, como a compreensão e distribuição dos tipos de clima no mundo. Se você observar com atenção um planisfério ou um globo terrestre, vai reparar, por exemplo, que as maiores áreas cobertas de gelo da Terra estão nos polos e em suas proximidades altas latitudes. Além disso, no Brasil, sabe-se que nos estados próximos à linha do Equador, as baixas latitudes e as médias temperaturas no decorrer do ano são geralmente mais elevadas que naqueles mais distantes dessa linha. Ou seja, pessoal, além de nós podermos compreender a questão de localização, qualquer ponto na superfície terrestre, esses paralelos, né, eles ainda nos ajudam a compreender a distribuição climática da Terra, né, em zonas climáticas, né? Então a gente vai observar, esse amarelinho mais escuro são áreas, né, equatoriais, são latitudes baixas, regiões de latitudes baixas são regiões quentes, né? Essa região nós chamamos de zona de baixa latitude. Essa região de média latitude, como eu citei agora há pouco, são as regiões ali entre os trópicos, né, que elas apresentam uma zona climática, né, temperada. Já nas regiões de alta latitude, nós vamos observar o quê? Uma zona polar, né, ou seja, áreas geladas. Então, alta latitude são as regiões bastante frias. Então, elas nos ajudam também a fazer esse conhecimento. Vejam, só lembrando, os meridianos nos proporcionam também a entender a distribuição dos fusos horários e os paralelos nos também ajudam a identificar as zonas climáticas da Terra, ok? A latitude e longitude. Latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto na superfície da Terra até o meridiano principal ou de Greenwich. Todos os pontos situados no mesmo meridiano possuem a mesma longitude. Como o meridiano de Greenwich é a linha que delimita os hemisférios oeste e leste oriental, a longitude pode ser leste ou oeste. O GPS. Ao observar o mapa mundi, parece fácil localizar qualquer ponto no planeta. Mas imagine que você é um piloto de um avião ou um comandante de um navio. Como saber a sua localização? No caso de sua casa ou da escola, você sabe a que latitude e longitude estão? Atualmente, localizar-se no globo terrestre é tarefa fácil e bastante acessível. Com o instrumento, pode-se obter as coordenadas geográficas de qualquer lugar, ou seja, a latitude e a longitude em segundos. É o chamado GPS. Então, pessoal, o que é que quer dizer isso? Que nem sempre a tecnologia ela teve se apresentar dessa forma que nós hoje a conhecemos. No passado, não, as pessoas utilizavam aqueles outros recursos, a bússola, o astrolábio, né? O uso da rosa dos ventos para a localização, e depois veio o conhecimento das coordenadas geográficas para melhor orientação e localização no espaço terrestre. Hoje nós temos diversos recursos, né, como o GPS, que nos apresenta uma localização precisa. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, nós temos, pessoal, a questão da altitude. Não confunda nunca altitude com latitude. Latitude é a distância em graus em relação à linha do Equador, ok? Já altitude é a distância vertical de um ponto qualquer na superfície da Terra em relação ao nível do mar, certo? Ou seja, você está numa montanha, você está número X de metros de altitude, você está alto em relação ao nível do mar, altitude, ok? Então nunca confundam. Então, quando se diz, por exemplo, que a altitude do Monte Everest, situado na Ásia, é de 8.848 metros, significa que seu
pico está a 8.848 metros acima do nível do mar, ok? Isso refere-se à altura, porque muitos podem confundir com latitude. Então, prestem bastante atenção. Então, pessoal, é isso. É esse recado que eu queria dar a vocês, né? Que nós também usamos esse recurso para localização e orientação no espaço terrestre, que é o uso das coordenadas geográficas, utilizando dos elementos de latitude e longitude, ok? Um abraço e até a próxima.